Que hora New Zealand, que hora Brasil, que hora mundo? Tem um assunto que é unanimidade dos imigrantes e que dura por muitos anos, viu? E esse assunto é o visto. Tem país, por exemplo, que é facinho de você entrar. Você só preenche um formuláriozinho e aí tá tudo beleza, você fica lá, mora, trabalha quanto tempo você quiser. Tem outros países, por exemplo, que você só pode ir se você tiver um trabalho com uma empresa desse país. E ele vai durar e você vai poder ficar nesse país enquanto você tiver esse trabalho. Assim que acabou o trabalho, você foi demitido ou você desligou, tchau. Pois é. Aqui na Nova Zelândia, por exemplo, eu não diria que é um país super impossível, mas também não é dos mais fáceis. Mas se no fim da linha a gente tem uma possibilidade de ter uma qualidade de vida, um ambiente saudável, muitas oportunidades de trabalho, por que não tentar, não é mesmo? E o Que Hora Brasil está completando 4 anos nesse mês de outubro. E eu queria poder ajudar mais pessoas, seja para realizar seu sonho, seja para abrir os olhos ou encontrar uma luz no, não diria fim, mas no meio do túnel. De repente você está pensando em vir para cá, mas sei lá, não é o país que se adequa melhor a você. Enfim, essa decisão cabe só a você. Mas o meu convidado de hoje vai ajudar a trazer muita informação importante e rica com conhecimento de causa, porque afinal de contas ele é um especialista no assunto e eu tenho certeza que você vai tirar alguma coisa de útil, mesmo que você já tenha seu visto de residência ou de trabalho e você está até pensando em, quem sabe, ter uma residência, uma cidadania aqui na Nova Zelândia, tá bom? E se você se interessa em ouvir experiências de vida de brasileiros do mundo todo e gringos também, ou se você quiser compartilhar sua experiência de vida, já se inscreve aqui no meu canal, deixa aqui o comentário, entre em contato comigo que eu vou adorar poder, quem sabe, dar a voz à sua história. Mas enfim, agora sim. Peterson Fabrício, muitíssimo obrigada. A gente está interrompendo suas férias e você está sendo tão gentil de responder as nossas perguntas. Eu que fico feliz, obrigado pelo convite, Maia, de vir aqui. Estou nas férias, estou aqui no Brasil, mas super feliz da gente conversar um pouquinho, né, sobre essas novas residências que foram liberadas da residência 2021 e dessas regras das antigas, das novas, o que está por vir. Sempre é bom esclarecer, né? É, muita novidade. Você está aonde exatamente? Em São Paulo ou você está em outro? Hoje eu estou em São Paulo, Ok, que é a sua terra natal, né? minha terra natal, São Paulo. É. Hum. Os passarinhos estão cantando, vai ser o pôr do sol daqui a pouco. Ai, que delícia. Que saudade disso. Ah, então é tipo Vila Madá ou é... Não, eu tô na Barra Funda, Ah, perto ali do estádio, do Memorial da América Latina e do estádio do Pacaembu. ai, que delícia. Adorava correr por ali também na São Silvestre. Ai, que delícia. Eu vi o pessoal, eu lembro que eu descia, tinha um posto aqui, a gente sempre via a galera correndo, era bem legal. Aham. Peterson, uma coisa que eu tenho uma curiosidade, que assim, você é a celebridade aqui dos advisors, né? Todo mundo te conhece, mas não conhece quem o Peterson é mesmo, né? Então, como eu disse, você veio de São Paulo, né? Você veio há mais de 10 anos atrás aqui para Nova Zelândia, certo? O ano que vem, 20 anos. Eu cheguei aí em 2003, Ah, quando você era uma menininha na escola. mas olha, é que assim, a maquiagem engana, bicho. Eu, eu falo que todo mundo que tem menos de 33 anos pode ser meu filho, tecnicamente. Então, Nossa, eu tô fazendo aqui as contas, eu também. eu sou velhinha, eu sou bem velhinha. Mas, enfim, não vem ao caso. E, Peterson, apesar de você ter vindo bem novinho, deve ter vindo quase com fraldinha, você chegou a fazer faculdade, estudar alguma coisa no Brasil ou você veio com sua família para cá? A minha ida para Nova Zelândia, eu morava em Londres e fiz uma amizade com uma amiga muito que se tornou uma melhor amiga minha, que é da Nova Zelândia, a Suzy. E eu lembro que estava frio em Londres, ela falou: vem para cá. Aí eu tinha ideia que a Nova Zelândia era um lugar perto da Austrália, eu não sabia de clima nem nada. Ela falou: tá um calor aqui. Eu falei: calor? Eu precisava renovar o meu visto. Eu falei: ah, então eu vou para esse lugar, para essa ilha da fantasia, depois renovo meu visto e volto. Mas não foi bem assim que aconteceu, né? Fui, eu tinha 26 anos na época, e aí cheguei na Nova Zelândia, me apaixonei. Foi aqui, assim, amor à primeira vista. E aí também, depois de uns dias, teve outra paixão e acabei ficando. Depois de 3 anos, eu já era cidadão, que naquela época a regra era a cidadania, a gente pedia depois, era possível pedir depois de 3 anos. Já tinha que ser residente, mas depois de 3 anos do primeiro dia que chegou. Contava até a parte de visitante. Que diferença, né? Bons tempos.
Bons tempos, né? Mas assim, não que eu diga que a gente tem que abrir as porteiras e deixar fácil demais, que nem no Brasil, né? Mas era um pouquinho mais, enfim, não vem ao caso. Sim, eu acho que vários países, né, tinham umas regras que sempre vão, acho que dificultando, eles vão, eu sempre falo assim, vai fechando a peneira, é como se a peneira era maior, passava mais, aí vai fechando, eles vão ficando mais pique, né, vai escolhendo mais, até porque às vezes eles acham que estão podendo, né, que eu nem sempre concordo com isso, porque a gente tem que ver. Às vezes parece que o imigrante sempre está ganhando ao vir para algum país que talvez possivelmente melhor que o dele, mas melhor em quê? Tem vários níveis, né? Tem vários parâmetros. Quanto tem pessoas que falam, na Nova Zelândia é melhor? Melhor não, é uma outra experiência, né? Tem coisa que a gente sente falta do Brasil, tanto que eu estou aqui passeando, visitando, sempre sinto saudade de família, amigos, costumes. É uma delícia aí, é maravilha. Eu sou cidadão com muito gosto, com muito orgulho e alegria, mas cada lugar parece que tem algo especial, não é? Nessa vida. Então, não dá para anular um e dizer, não, esse aqui é o melhor. Então, é por São aí. complementares, né? Exatamente, são complementares, concordo. Mas lá em Londres você trabalhava com o quê? Coisa nada a ver? Tipo rospo? Não, em Londres eu estava estudando. Estava estudando o E quê? aí eu estava estudando inglês, e aí eu estava precisando renovar o meu visto, que ia acabar. E foi nisso, eu ia descer para algum tipo de ia renovar lá dentro, ou ia descer para algum lugar, mas aí eu pensei, já que eu tenho que renovar, e essa amiga convidou, eu falei, não tem dinheiro não. Ela falou, não, eu tenho um apartamento aqui, ela pagava mortgage, mas estava no holiday de mortgage. Ela falou, não, eu estou aqui 3 meses, aí não vou pagar. Aonde dorme um, dorme dois. Best friend até hoje, muito minha amiga. E aí fui. E aí, quem diria que no segundo dia, eu estava no apartamento dela em Ponsonby, Robin Williams tocando lá, ali embaixo no Bullet Track, eu ouvindo a música meio romântica, aí já marquei um date, quando eu fui ver, já estava ali casado, tudo. Olha, foi bom o negócio. Que delícia! Adoro, adoro. Mas é partner Kiwi, então. Sim, ele era kiwi. Ok, perfeito. Mas eu já era advisor desde aquela época, assim. Eu lembro que eu falei para ele, eu falei, o seu pai é inglês, você já deve ir atrás da cidadania, do passaporte da Inglaterra, lá do UK, na United Kingdom, porque você nunca sabe se um dia você vai precisar. Depois, anos depois, a gente já tinha terminado, mas era ainda amigos, e ele falou, olha, esse passaporte que você me falou tanto para eu fazer, agora está abrindo uma porta, que depois ele foi para lá. Tá vendo como são? Então eu já tinha aqui, ó, aquela coisinha, aquela semente do advisor. Muito bem. Mas espera, você saiu do Brasil por quê? Eu ainda até um pouquinho mais para trás ali. Então, na verdade, é tão interessante, né? É engraçado porque a gente fala, a gente vai responder só os pedaços. É igual política fala, quando eu não quero responder o pedaço, eu respondo aqui, né? Na verdade, e no ano de 1999, um amigo me convidou para ir para o Canadá. Aí o Canadá, eu nem pensava, eu tinha já estudado inglês, tal, mas o Canadá estava meio desgostoso, e não estava muito. É terapeuta holístico na época. Nossa, tudo a Estava ver. fazendo uma acupuntura, sessão de acupuntura, reiki, florais. E aí eu lembro que ele vinha para São Paulo, ele era de Minas, ia pegar o visto canadense em São Paulo, e fui encontrá-lo. Aí acabou, vamos! Falei, ai, vamos, eu não tinha nem o dinheiro. Vendi, eu acho que computador, um celular, não sei o que, fui. E eu acho que aí começou aquela história de ver o que é morar fora, abrir, tem dificuldades, tem, mas quanto a gente aprende e abrir os horizontes, aí parece que depois eu percebo muito disso, que tem uma certa dificuldade de se reencaixar. Parece que a gente ficou num outro formato. Não vou dizer que a gente cresceu ou diminuiu, mas não está mais naquele formato. Aí tem. Aí foi que eu fiquei lá. Eu fiquei 6 meses no Canadá, depois 6 meses nos Estados Unidos. Voltei para o Brasil e aí aquela inquietação. Aí eu fui para a Europa. Foi aí que eu dei uma rodadinha ali, um pouquinho na Holanda, na Itália, e fui para Londres. E de Londres fui para Nova Zelândia. Então, foi assim o caminho, né? Assim, de querer e de querer vivenciar outras coisas. E eu tenho até hoje. Quando eu vejo gente pegando visto, eu falo, também quero pegar um outro visto. Para onde? Entendeu? Porque a gente quer viver outras experiências, não é? É verdade. Puxa, que vida agitada, hein? Mas, Peterson, é sério, de um terapeuta holístico, ok, convenhamos, não dá para fazer muito dinheiro. Aí depois você conseguiu
Tudo bem, você vendeu até a cueca para ir para fora. Lá na Europa, só estudando mesmo. Você Só quebrou seu estudando. porquinho Foi e. assim, não, na verdade, meu pai tinha falecido, então tinha umas herançazinhas, uns pedaços, não tinha muita coisa, mas, sabe, aí tinha, aí foi indo nisso. Mas o interessante é que eu falo com muitos clientes e amigos, assim, né, imigrantes, aí a gente sempre comenta, a maioria não tem grana, que nem os outros pensam, nossa, vai para fora. Você juntou, foi lá, trabalhou, né, fez acontecer. Então, eu acho que é bem por aí. Tem muita gente, inclusive, que eu tenho visto as postagens assim, do tipo, eu quero sair do país, mas eu não tenho grana para isso. Mas, gente, você tem grana para pagar um aluguel caríssimo, você tem grana para trocar de carro, você tem grana para ir viajar para o Nordeste. Cara, então você tem grana. Desculpa. Mas você fez o saving para fazer isso, é uma escolha sua, entre você ir morar no exterior e você ficar no Brasil e continuar sofrendo. É uma escolha sua. Tudo é escolha, né? Como você está falando. Você vai escolher com o que você quer gastar. Talvez para alguém pode ser caro pagar, sei lá, R$ 500 no CrossFit por mês, mas para o outro ele gasta R$ 1.000 por mês, ou US$ 1.000, o que seja, com aquela comida que está engordando. Então, tudo é escolha mesmo, né? Então, tem que ver o que é importante. É igual a história. Ah, eu devo ir para os Estados Unidos, para o Canadá, para Nova Zelândia, para a Austrália. O que você quer? Não é só aquela coisa, eu não quero estar no Brasil, tá? Mas peraí, mas você sabe para onde você quer ir? Você entendeu mais ou menos o que aquele país é a respeito? Nós vamos vai ficar rico ou é a segurança? O que vale? Saber que teu filho vai a pé para a escola? O que é importante? Né? Não dá para dizer é esse o país. Então, eu acho muito interessante essa coisa de pensar para onde eu estou indo também, não só da onde eu estou saindo, o que eu quero vivenciar. Uhum. E Peterson, quando você chegou aqui na Nova Zelândia, o que que fez você decidir virar um advisor? Você começou a trabalhar com outra coisa? Você foi estudar? Como que isso Então, eu quero só te contar. Nossa, eu acho que você vai deletar essa entrevista. Eu quero te falar, Maia, eu lembro que eu não tinha muito dinheiro, né? Eu paguei a passagem, fui. E aí, eu não te juro, eu falo para cliente fala, eu posso ir visitar e depois mudar de ideia? Eu falo, pode, eu fiz assim, aconteceu. Eu realmente fui visitar e ia voltar. Acabei ficando, mudou de ideia. Eu lembro que eu fiz sabe aqueles marketing research que você vai falar lá com a pessoa, às vezes em grupo, era pessoal. Eu ganhei $100 para falar sobre Dia Stop. Era um remédio que você tomava para parar a diarreia. E eu tinha que lembrar uma vez que eu tive, foi muito engraçado. Então, tipo assim, desde aí até virar advisor. Então, foi um longo caminho, né? Primeiro, eu comecei em TI sem ser em TI. Aqui no Brasil, eu tinha trabalhado para a Embratel, como operador, sabe, Ana Paula Arósio? É um 21, Embratel, fala comigo, era o operador bilíngue lá. Depois trabalhei na FedEx, e aí teve era através de uma empresa terceirizada. Eu fui trabalhar para uma empresa que era ligada à New Zealand Telecom, que hoje é Spark. Mas o nosso cliente era a Air New Zealand, então eu fui trabalhar em TI, mexendo com essa parte como se fosse um customer service interno, vamos dizer, para os funcionários da Air New Zealand. Fiquei nisso por 2 anos e meio, em TI. Fui fazer o caminho de Santiago, um dia me deu uma loucura. Eu avisei meu namorado, falei, tô indo, fiquei 3 meses, fui andar, fui passear, voltei, fui convidado por uma outra empresa, então fiquei em TI. E a partir dali, uma amiga, a gente falou, vamos, não tinha muitos, hoje tem bastante, né, brasileiros tradutores e tal, intérpretes na Nova Zelândia. Naquela época não tinha. E nisso a gente fez um curso na Unitec, Liaison Interpreting. Então, porque a gente era intérprete da imigração no aeroporto e vários outros órgãos, assim, tribunal, coisa de justiça, hospital, e fizemos uma empresa de tradução e começamos. Naquela época tinha, assim, duas que eu lembro, a gente e uma outra que existe até hoje, que era também grande. E aí ficou um interesse muito grande, porque a gente vira e mexe, 4h30 da manhã, meu telefone tocava, eu dormi. Alô, Pet, você tá acordada? Não, né, minha filha? Estou acordado 4h30 da manhã. Pet, chegou o voo da Aerolíneas Argentina. Tem uns passageiros que precisam ser entrevistados. A gente ia pessoalmente. Hoje em dia, às vezes, fazem por telefone para interpretar, sem poder nenhum de ajudar ou não. Era intérprete, né? Ali os três. E tal. E nisso, embora, além de ser um migrante, né? Eu fiquei vendo a importância, né, de entender de migração e tal. Embora eu não
advogava para a pessoa. E eu lembro que uma vez uma oficial falou, vai mudar a regra, viu? Agora todo mundo que vai mexer com qualquer coisa de imigração tem que ter uma licença. Que estava nascendo a ideia de advisor, porque antigamente advisor não era licenciado. Advisor, você trabalhava com advisor e pronto, né? E aí surgiu. Aí eu comecei a pensar, sabe de uma coisa? Eu gosto tanto disso, vou querer estudar. Foi então que eu comecei a estudar. E aí eu comecei a estudar em 2012. Eu fiz o primeiro curso que teve, porque antes tinha, né? Eu acho que chamava BOP, Bay of Plenty, agora chama Tomoyo Homai, uma coisa assim. Esse curso aí de advisor, que até hoje eles que dão. E já mudou, agora é um pouco mais longo, mudou um pouco o formato, mas é a mesma escola. E aí eu estudei ali, depois de um ano, em 2013, eu obtive minha licença, e desde então eu foquei para fazer só o trabalho como advisor, né? E tô desde então. Então, o ano que vem, já vou completar 10 anos com licença de advisor. Que legal. Isso foi lá na Auckland Uni ou foi em alguma... Não, foi nessa daí, chamava Bay of Plenty, ali no, sabe, tipo Tauranga, por ali. Aí agora ele chama Tomo Ohomai, uma coisa assim. Mas ainda existe. E existe essa graduação, é o Graduate Diploma in Immigration Advisor. Agora, depois que termina, tem que ficar, acho que 2 anos sob a supervisão de um advisor. Mudou um pouco as coisas, entendeu? Mas ainda existe, né? Acho que está certo, porque é uma profissão importantíssima, né? Não, você é responsável pela vida, o destino de muitas pessoas. Tem que ser mesmo Sim. supervisionado, tem que ser uma coisa É séria. uma coisa bem séria, você não pode brincar, né? Tanto que tem muitas pessoas que atuam muitas vezes para ajudar alguém e falam, eu cobro menos, ou não sei o que, eu te ajudar, e às vezes não é licenciado. E só que tem uns que eles acabam enrolando a pessoa e não fazem aquilo. Então, vira e mexe, às vezes tem alguma pessoa sendo presa ou pagando muito dinheiro porque atuaram como advisor sem ser advisor. Uhum. Inclusive, a gente vê direto nos grupos, né? Sei lá, de vez em quando tem uma pessoa ali que responde, falando assim, eu sou advisor, me manda mensagem no privado, né? PV, sei lá, É, PM. Mas, é, gente, aí você entra no perfil da pessoa, foi acabado de criar no Facebook, não tem histórico nenhum, a pessoa tá no Reino Unido. sim. Sério? Então, É, a dica sempre na dúvida, veja o nome da pessoa e procura. Tem um site oficial, chama Immigration Advisor Authority. Seria tipo uma OAB para essa galera, né? É uma autoridade que cuida só disso. E você pode digitar, vamos dizer, coloca Brasil, entendeu? Vai aparecer quem está listado no Brasil, ou por nome. Quem é esse Peterson? Coloca lá o primeiro nome Peterson, vai mostrar todo mundo que tem o primeiro nome Peterson. Esse cara tem licença mesmo? Tá válida para poder entender para ter certeza, porque tem país que não tem essa exigência. A Nova Zelândia exige. A única exceção da Nova Zelândia é com relação a visto de estudo se o agente está fora da Nova Zelândia. Então, vamos dizer, sei lá, tem uma escola aí X, São Paulo, Nova Zelândia, sei lá, estou inventando aí, está vendendo um curso de inglês. Eles podem falar sobre visto estudante? Pode, se eles estão fora da Nova Zelândia, é uma exceção. Do resto, nenhum visto você pode aconselhar. Você pode dar um link da imigração. De acordo aqui com o link da imigração, veja aqui, tá aqui. Entendeu? inclusive, eu vi, por exemplo, tinha um grupo de imigrantes ali que estavam todos revoltados na época dos lockdowns, etc., por causa dos vistos de residência, que não estavam dando de jeito nenhum, e eles tiveram que fechar o grupo, porque tinha gente advisor lá dentro que dava conselhos, e tinha umas pessoas que estavam contra aquela ajuda não remunerada, e denunciaram o grupo, e mandaram Eu não fechar o soube disso, grupo. não. Eu não soube disso, não. Pois é, enfim. Tem muita coisa que é complicada. Essa agência regulamentadora eu acho muito importante porque quando ela foi criada, o objetivo dela era realmente regulamentar para proteger o imigrante, para o imigrante não ser usado, tipo assim, olhe, se você me der US$ 100.000, eu vou arrumar um trabalho para você pegar residência. Antes que era pontuação, tudo era mais fácil, né? Mesmo que é um país super correto, tá lá junto com a Suécia, sempre lá no topo da transparência, menos corrupção, tinha uns casos, foi aí que foi criado. Então, o objetivo disso era proteger o imigrante. Tanto que, às vezes, o advisor, você tem que... Imagina eu, brasileiro neozelandês, eu ando na linha mais reta do que o alemão. Que alguém vai falar, não, isso daqui eu não posso fazer. Não. Entendeu? Então, porque tem que ser exato. Porque eu também posso perder minha licença. Então, tem que ser uma coisa muito correta. Uhum. Aliás,
Você pode me mencionar algum caso assim que foi muito difícil para você, que você achou que não ia dar, mas que você conseguiu? Ou algum assim que você olhou e falou assim, "Ih, isso aí é mutreta, eu não vou pegar porque eu já estou vendo que vai dar errado." Tá, eu vou te contar dois, tá? Então, assim, teve um caso, porque eu sou desse jeito que eu sou, ó, de camiseta, falando, eu não sou aquele homem de gravata, eu não sou doutor, não sou, entendeu? Não sou advogado, sou eu. E, e aí a pessoa, às vezes, fala assim, era uma pessoa que estava tudo certo, eu vi toda a documentação de partnership, eu não sou imigração, eu não estou aqui para procurar ser falso. Tá tudo certinho, aí foi. A pessoa estava tão apessoada comigo que ela falou assim: eu vou te contar. Na verdade, não é verdade. É meu amigo que está me ajudando. Aí eu falei: eu não vou poder atuar no teu caso. Como não? Eu falei: porque você me declarou que isso não é verdade. Eu posso vir a perder minha licença. Mas eu gostei tanto de você, eu vou pagar. Eu falei: mas eu não posso fazer. Entenda, não tô. Você, eu não, quem sou eu para julgar o porquê você está fazendo, entendeu? Mas assim, eu não posso atuar no teu caso. Então, estava tudo certo, Maia, tudo. Ainda bem que a pessoa não me pagou, que ia devolver o dinheiro. Tanto que, às vezes, o pessoal, não, já quero pagar. Eu falei, peraí, deixa eu ver se você realmente tem um parâmetro para a gente ir em frente. Senão, não adianta, né? Aí estava tudo certinho. E um outro caso, foi um caso interessante, que eu entrei no teu perfil do Kiora, e eu vi a Gabi e o Rodrigo, aqueles queridos, né? Que a primeira vez, né, que a gente teve que parar, eu não sei como que eles falaram e tal, mas eu lembro do caso deles, né? É, aí eu, né, você vê, às vezes, por ter um filho, aí, tipo assim, ser estudante tem que vir para estudar, e quando você vai começar o estudo, você tem que saber que você estará disponível o tempo todo para o estudo. Você não vai poder começar, então é melhor retirar a férias de espera, entendeu? Então, muitas vezes você tem que esperar, aguardar para chegar o momento certo, Uhum. entendeu? Então, dois casos assim, né? Um desse daí você conhece, porque você entrevistou. Pois é. Inclusive, para quem quiser ver, depois eu deixo o link aí da Gabi e do Rodrigo, queridíssimos. Mas, Queridíssimos. Inclusive, encontrei eles no shopping um dia. Eu fui no shopping que eu nunca vou, em Onehanga, em ah, Auckland. Quando eu tô andando, eu vejo assim, e tem tanta gente que eu conheço por foto. Tava ele lá, os dois e os filhinhos, queridos eles, né? pois é, Peterson. Mas, por exemplo, eu sei de uma pessoa, há rumores de que a pessoa forjou mesmo provas. E, assim, num Google básico, a imigração conseguiria pegar, mas a imigração não pegou e deu a residência, porque a pessoa veio alegando que tem certos títulos e não Entendi, pegou. E assim, e a pessoa se diz o bambambam aqui. entendi. Me deixa assim, boquiaberto. Quando você acabar essa entrevista, depois que você fala, eu quero saber desse daí, desse caso. Não tô sabendo, não. Você sabe de tudo. Eu tô trabalhando tanto que eu tô trabalhando, agora tô passeando, que eu não tô sabendo desses casos. Mas tem, né, Maia? Tipo assim, tudo vai depender. Vamos dizer que eu fale uma coisa e produza uma evidência. E eles olharam aquela evidência e se satisfizeram. Tem muitas vezes, até no Work Visa, onde a pessoa, exemplo, um carpinteiro, trabalhei para a carpintaria Santana por 10 anos e pegou uma carta do empregador, aonde está citando o CNPJ da empresa, endereço, quando ela começou, o que ela fazia e tal. Muitas vezes a imigração pode voltar falando assim: essa evidência não é o suficiente para que eu possa determinar essa experiência. Ou seja, assim, eu não acreditei muito bem. Então, o que, que eles podem fazer? Eles podem pedir: tem carteira de trabalho? Legal. Você tem um extrato previdenciário mostrando que esse CNPJ pagava os seus direitos trabalhistas? Ou vamos dizer, não, era um contrato, não era na carteira. Então, você pode me mostrar aqueles 10 anos lá que você trabalhou para ver se todo mês entrava lá um dinheirinho dessa empresa? Porque eles querem acreditar, não adianta só foto, essas coisas. Então, como você disse, tem pessoas que podem até forjar alguma coisa, outras às vezes é verdadeiro e ainda assim eles ficam olhando. O importante é produzir o máximo de provas para que eles entendam que é verdadeiro, entendeu? Mas a gente sabe, então, que agora com as novas regras, né? Acho que são basicamente três vias que você pode conseguir residência, né? Aqui na Nova Zelândia, certo? Um é Green List, o outro é SMC, Sim. e o outro é o que eu esqueci? Vai ser aquele novo que tá para liberar para o ano que vem, em junho, lá para meados de 2023, né? Hum, Eles não deram um nome, vai ser tipo a entrada do SMC. Na verdade, hoje temos o Straight Residence,
que são profissões que constam do Tier 1. Algumas profissões têm que ganhar um valor mínimo, uns têm que ter uma licença X. Outro é o Tier 2, que ele vai... É tipo aquele Work to Residence antigo que tinha, lembra? A pessoa trabalhava para empregador acreditado, que chamava Talent Work Visa, depois de 2 anos pedia residência. Então, neste daí, no Tier 2, então tem algumas profissões que constam daquele. Se a pessoa estiver ganhando o mínimo exigido, que é os 27,76 por hora, e tiver trabalhado pelo menos 2 anos, então vai começar o mais cedo desse, vai começar em setembro de 2023. Então, vamos dizer que alguém que consta da profissão Tier 2 começou a trabalhar em setembro de 2021, e em setembro de 2023 ela consegue comprovar que ganhava sempre o valor mínimo exigido, ela vai ser elegível a pedir a residência pelo Work to Residence, tá? Depois, o SMC, que voltou agora. Então, pessoas podem solicitar, fazer a Expression of Interest, caso elas tenham todos os parâmetros, que é teste de proficiência de língua inglesa, o diploma reconhecido, ou feito já na Nova Zelândia para ter a pontuação, e se tiver pelo menos 160, dia 9 de novembro, na Nova Zelândia desse ano, 2022, elas serão selecionadas, vai ser o Selection da Expression of Interest. Quem enviar uma Expression of Interest dentro da categoria Skilled Migrant vai ter que, depois do dia 9/11, ter pelo menos 180 pontos. E aí a seleção será feita em janeiro de 2023. E a partir dali será feito mensalmente, na terceira quarta de cada mês. Antigamente era quinzenalmente, vai ser mensalmente. E aí, até quando? Vai ser 180 pontos até aprovar esse novo. Como que vai ser esse novo? Esse novo está muito legal, né? Vamos dizer, o seu Zé fez um mestrado. Então, vai ser um sistema de pontuação de 6 pontos. Um vai ser apenas por qualificação. O senhor José conseguiu um doutorado, ele vale 6 pontos. Se ele estiver trabalhando em algo skilled, ganhando o valor mínimo exigido daquela época, ele vai, e ter o inglês requerido, né, igual do Skilled Migrant, ele vai poder requerer residência desde que ele não tenha mais de 55 anos. Então, isso é a primeira coisa. Uma outra forma é da pessoa ter uma profissão que exige um registro. Eu sou um arquiteto tem que ter o registro na Nova Zelândia. Eu já tenho um registro há 6 anos. Eu estou com visto ou de partner, ou de post-study, ou alguma coisa. Eu estava fazendo um doutorado, estava trabalhando 3 anos, e estava com aquilo. Se tiver 6 anos de registro, numa área que exija registro, também tem que ter um trabalho, skills, ter menos de 50, até 55, e o inglês. Ou vai ter que a pessoa pode ganhar, se ela ganhar 3 vezes o valor mínimo exigido. Hoje é 27,76. Se fosse hoje, isso vezes 3. Eu já fiz essa cálculo antes. Deixa eu ver aqui meu papel. 83,28 por hora. A pessoa poderia solicitar essa nova residência, que eles ainda estão vendo se vai calhar ou não. Ou vai poder juntar uns pedaços de cada uma. E até experiência de trabalho. A experiência de trabalho você vai juntar, vai ser 3. 3 anos, 3 pontos, 2 anos, 2 pontos, e 1 ano, 1 ponto. Mas além, não. Se eu tenho 6 anos de experiência, já posso pedir? Não. Aí você vai ter que juntar. Então, vamos dizer que eu tenha uma licença como arquiteto por apenas 2 anos. Então, eu vou ter 2 pontos. Mas eu tenho um bacharel. Deixa eu ver, peraí. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Aí eu tenho um bacharel. O bacharel vale 3 pontos. 5. E eu tenho 1 ano de experiência, mais 1. Opa, eu tenho 6. Então eu vou poder juntar também. Vai ser muito mais simplificado do que hoje. Mas eu acredito que vai ser muito mais skilled. Para o país, vale muito mais a pena. A pessoa tem um bacharel, já tem aquela licença e tem experiência aqui na Nova Zelândia. Essa pessoa, olha, ela vai continuar trabalhando, vai pagar imposto e vai ser uma boa adição, entendeu? Ou simplesmente a pessoa terminou um doutorado, tem 6 pontos, está trabalhando skilled. Para uma pessoa fazer um doutorado, ela tem um padrão bem, né? E está trabalhando skilled. Então, como exemplo, então isso vai facilitar muito. Não tem nome ainda. Essa é a ideia do que virá
para entrar no lugar do Skilled Migrant que a gente tem hoje. Eu acho que vai ser chamado Skilled Migrant ainda, só que ele vai ser uma pontuação mais simples, menos complexa. Eles ainda querem ver se a profissão está ligada ao código ANSCO lá, nível 1, 2 e 3, que é Skilled, 4 e 5 é Low Skill. Aí o pessoal, low skill, eu estava aqui trabalhando na época do Covid, entendeu? Então é bem complexo toda essa história. E continuando a ideia desses daí, quando eu falei daquele de 2 anos, lembra? Tipo do Worked Residence, onde a pessoa trabalha numa função Tier 2 e ganha o valor mínimo exigido, ela vai poder, depois de 2 anos, solicitar o Worked Residence. E também tem aquela pessoa que ganhar pelo menos 2 vezes o valor mediano. Hoje é 27,76, então quem ganha 55,52 por hora. Então, ela vai poder depois de 2 anos. Esse daí eu não lembro exatamente quando é a data, o cut-off date. Eu não sei se já vai ser também setembro de 2023, mas tem esse viés também. E voltando para aquele novo lá, que vai ser em meados de 2023, que ainda estão determinando tudo. A gente falou, né, de registro profissional, qualification, formação, pode ajudar ali com pontos de experiência até 3 anos na Nova Zelândia, skilled, e tem um outro que é quando é super high paid. O super high paid é 3 vezes. Então, quem ganha, vamos dizer, hoje, eu não tenho a formação, não tenho nada, mas eu sou super high paid. Numa área skilled, ganhando 3 vezes mais, dentro desse novo sistema, se realmente aprovar, a pessoa já ganharia 6 pontos, ganhando super high paid. Mas quem que, numa profissão, hoje em dia, sejamos honestos, assim, ganha tanto sem formação? Eu já vi uns povo assim de coisa de TI bem poderoso, assim que como que é isso? Entendeu? Entendeu? Então eu já vi. É bem menos comum, né? Mais incomum esses daí, mas tem alguns sim. O que eu acho interessante, porque uma vez, quando abriu esse Resident 21, eu fiz uma consulta com um cliente da Inglaterra. Ele veio para Nova Zelândia através de um visto que não incluía, não estava nenhuma daqueles links lá, né, dos que era exigido. E o cara ganhava, assim, quase 300 mil dólares ao ano. O que ele fazia era muito importante, pagava muito imposto. Ele falou, eu pago tanto imposto e não tem direito. Eu falei, não. Entendeu? Então, nessa realidade, eles vão pensar. Além do cara, tinha estudo, tinha tudo isso, ele tinha esse super high paid, que é 3 vezes mais. Porque muitas vezes eles não pensam nesse parâmetro. Mas e o pessoal que está, né, sei lá, às vezes tem um partner e tá empreendedor, ele tem business, ele trabalha, ele paga tanto imposto e não tem pontos a mais? Não, não tem. Então é meio, né, Mas parte turn está off. garantido, né? Não importa. Inclusive, é o único visto que você consegue a residência, independentemente da sua idade. Então, se você tem seus 60, 70 anos e você se casar com um Kiwi, você Sim. consegue seu visto. Sim, mas até no Skilled Migrant. No Skilled Migrant, quando você é partner, eu lembro uma vez, eu tinha um caso desse, onde a gente fez, inicialmente ia ser o marido como aplicante principal e a esposa como secundária. Só que aí ele fez a idade e ela também tinha graduação. Aí a gente trocou, ela entrou como principal, ele como secundário. E Hum. foi possível também, entendeu? Então, dá uma protegida o partner, né? Ou até não tem inglês. Se é partner de Kiwi, nem inglês precisa provar. Mas se fosse um partner de Skilled Migrant, para ganhar pontos, tem que ter no mínimo 6,5 do IELTS. E ter, sei lá, graduação reconhecida ou feita na Nova Zelândia e Skilled Employment, que aí ganharia pontos. Mas se eu não tenho nada disso, não tenho inglês, eu posso até pagar aquele prepaid ESSO, entendeu? É uma grana. Mas, então, realmente facilita muito quando você é o partner, tendo a pontuação, o aplicante principal, aí de boa. O outro entra na onda, né? Entra de carona. Uhum. Aliás, falando em partner, uma coisa que eu vi, assim, né? Inclusive, acho que num post seu, falando que se você está nesse processo de visto de residência, etc., e você se separa, é uma coisa complicada, certo? Porque, em tese, você não tem mais direito. Você teria que se Então, desfazer. ó, o visto temporário, um visto de trabalho, vamos dizer, partner, visto de trabalho, porque meu marido faz um mestrado, a minha esposa faz um doutorado. É um visto temporário. No dia que você pede, você tem que provar que está junto e tem que continuar junto. Se a partnership finalizar no meio, oficialmente a pessoa deixaria de ter direito. Muitas vezes a pessoa não avisa
diretamente, né? Mas oficialmente não poderia. Agora, a residência é um pouco diferente. Vamos dizer, nós dois estamos casados, Maia. A gente pegou a residência um do outro junto, pegou. Saiu tua residência hoje, a semana que vem a gente se separa. Você vai perder? Não vai perder. Porque no dia que foi feita a análise, você tinha os parâmetros. Então, como você obteve um visto permanente, que é a residência, embora tenha algumas outras regrinhas dos 2 anos e tal, que a gente vai falar, você tinha o parâmetro, então ele é seu. Então, isso é muito importante, não ter aquele receio. Eu vejo, às vezes, a pessoa falando assim: olha, já saiu faz um ano, tá muito difícil o relacionamento, a gente vai terminar, eu vou perder? Não, não vai perder, é seu. Ah, meu marido tá falando que ele vai ligar lá e tirar o meu visto. Não, ele não tem esse poder. O visto é seu. Se ele não foi obtido através de uma fraude, era verdadeiro naquele momento, não tem porquê. Entendeu? Então, não é bem assim. É complicado quando você está aplicando, tá lá, ainda não saiu, o neném não nasceu ainda, e já vai separar, então, na verdade, você não vai ter mais direito. O correto é liga lá, saia daquela aplicação e, inclusive, busque um trabalho temporário, um visto para você mesmo, porque é um problema, Ai, entendeu? ai. É, inclusive eu vi, assim, nos grupos uma mulher falando, assim, que está passando por um relacionamento abusivo, mas ela está exatamente nesse momento esperando a resposta do on-off, e ela prefere continuar sofrendo abuso porque ela não tem como. É assim, realmente tem. Quando a pessoa pede uma residência através de um relacionamento com um cidadão ou residente neozelandês, existe um visto de abuso de violência doméstica. Mas esse é para o Mas, cidadão. Agora, se vocês dois são então, imigrantes, você está lascado. então, infelizmente não tem esse direito, é bem, bem complexo. Você vê, criaram um para empregador, vamos dizer, o meu empregador, eu estou ligado lá com ele no visto, ele está me maltratando. Aí você tem direito, provou tudo, ficou certo, você pega um visto aberto 6 meses. Porque você trabalha qualquer um e tem a oportunidade de pegar um visto mais longo com outro empregador, né? Mas ou esse de partner, quando ambos estão num visto temporário, ele é bem complexo. É triste, né, a situação. Até assim, oficialmente, alguém está lá pedindo. O marido era o principal aplicante. Ele morreu, você não vai poder continuar o seu. Infelizmente. Entendeu? É horrível. Tipo assim, não, eu paguei meus impostos. Pode tentar, tipo assim, eles vão negar, aí a pessoa pode recorrer, tentar uma coisa humanitária, mas aí eles vão falar: no Brasil estão matando na rua, estão colocando você na guerra, é difícil a vida, mas dá para trabalhar, não dá, não sei o quê. Entendeu? Então é meio complicado. Uhum, pois é. Inclusive, teve aquele caso, né, do casal brasileiro, o pai, não sei se ele foi pescar, alguma coisa assim, aí sofreu um acidente, aí a família toda foi embora, né, porque cancelaram o visto, acabou o visto dele, sendo que eles tinham aplicado, ele estava no Work to Residence, faltava tipo 2 meses para conseguir a residência, ou ser elegível, mas ele morreu, e aí a família teve que ir embora, e eles realmente não puderam nem voltar para fechar a casa, vender o carro, nada. É extremamente complexo, né? Eu me lembro, e quando eu estava falando desse caso, eu estava pensando exatamente nesse que você está citando, né? Foi muito complexo. Né? Só eles que sabem, né? Aquela esposa sem o marido e as filhas, né? Muito difícil. E eu lembro que na época eu falava: ai meu Deus, eles vão sair, elas vão perder. Tipo assim, é que tinha toda aquela preocupação, né, de levar o corpo para tudo. Eu lembro, no caso, assim, assistindo como telespectador, como todos nós brasileiros assistindo, poderia acontecer com qualquer um de nós, e ao mesmo tempo olhando com o olhar de advisor. Aquela brasileira, cadeirante, A Ju, né? a, Também. exatamente, a Juliana, né? Juliana ou Juliane? Juliana Juliana, você Carvalho. vê, eu lembro que na época, né, todo mundo assinou coisa, gente, eu também como brasileiro, sabendo, todo mundo assinou várias coisas assim, mas assim, no olhar de advisor, tipo assim, eles não vão aprovar, porque eles não querem abrir precedente. Quando aprovaram dela, eu falei, ótimo para ela, e ao mesmo tempo que ela é uma lutadora pela causa. Eu falei, eles vão abrir precedente. Gente, ela trabalha, ela paga imposto, ela não é um peso, entendeu? E eu me lembro de um professor americano da Universidade de Auckland. Ele saiu a residência dele, da mulher, e do filhinho não saiu, porque tinha alguma síndrome de Down, alguma coisa assim. O cara falou: o quê? Quanto que eu pago aqui, entendeu, de imposto? Então é complicado. Quando ela teve essa vitória, nossa, eu falei: muito legal. Eu também, fiquei muito emocionada com o que aconteceu com a Ju. Aliás, Ju, se você estiver ouvindo,
Um grande abraço. Olá! Eu não conheço ela, mas eu vi muitas coisas dela. Pois é. Ah, Peterson, uma outra coisa que eu tenho uma curiosidade. Nessa coisa de green list, você já teve algum caso aplicado? Já está saindo? Foi mais rápido do que a galera do One-Off? Ou é assim, é o famoso para inglês ver ou para Kiwi ver? E assim, do tipo, ó, criamos, hein? Mas é depois do One-Off. O que tá Sim. rolando? Acabou de começar, né? Até agora eu só apliquei 3 e nenhum dos 3 ainda saíram. Eles falaram que vai ter uma preferência para ir bem mais rápido. É que assim, como saiu, a pessoa pensou, vai ser tipo igual o Talent Resident Visa, não vai precisar de IELTS na área, tem que ter IELTS. Tem algumas coisas de parâmetros assim, né? Mais complexo, por exemplo, engenharia no Brasil não está dentro dos Washington Accord, das universidades do mundo. Aí você tem que pegar uma carta com o Engineering New Zealand, que é tipo o CREA, né? Da Nova Zelândia. Não é você pegar o CREA, mas pelo menos uma carta. Então, tem algumas complicações assim, então não é tão rápido. Então, quando abriu, nem todo mundo ainda está no parâmetro. Eu falei já com várias pessoas, né? Mas dessas 3 que eu apliquei ainda não saíram. Mas, assim, não faz tempo que a gente aplicou, entendeu? Hum. Aplicou faz bem pouquinho tempo. Uma coisa que eu percebi, por exemplo, também que no É. NZQA, né, o lugar que a gente aplica, digamos, quando a gente tenta equivalência, né, para saber o que nível que você está aqui Sim. na Nova Zelândia e tal, eles abriram agora uma categoria de avaliação para Green List, né, então, para ver se Sim. você se enquadra tal. E até um tempo atrás era muito mais rápido, agora são 4 meses. Então, Mas você viu que no site deles ainda estava? Esse dia estava 25 dias úteis. Eu falei, não, porque como advisor, a gente sempre conversa com outros advisors, a gente vê com cliente e tal, tá levando a média de 4 meses. Tanto que fica a dica para o pessoal que vai aplicar o Expression of Interest, que é a expressão de interesse para a categoria Skilled Migrant da residência, até o dia 9 do 11, porque eu tenho 660 pontos. Tem gente que ainda não validou o diploma. Oficialmente, você precisa já ter validado, porque como você vai falar, meu bacharel é nível 7 vale 50 pontos? Que é a única autoridade no país para fazer isso é o NZQA. Então, assim, se você deu entrada, você viu, você acredita que vai valer nível 7, porque, sei lá, aquele bacharel é verdadeiro, é certinho, não é tecnólogo. Então, usa o número. Assim que você dá entrada no NZQA, tem um númerozinho de referência. Então, você está acreditando que aquilo vai ser validado como nível 7, vai valer 50 pontos. Agora, claro, o importante, qualquer coisa que você coloque no Expression of Interest é algo realista para quando você receber o convite e for aplicar para a residência mesmo, que é o ITA, Invitation to Apply, você tem 4 meses para aplicar, você tem aquilo. Não adianta colocar uma coisa que você não vai ter, entendeu? Então, fica a dica, porque isso ajudaria, né? Eu não quero perder, eu tenho 160 assim. Você já deu pelo menos a entrada? Tem aquele númerozinho? Porque tem que colocar o número. E acreditando que você vai conseguir aqueles 50 pontos por ser, por exemplo, validado um bacharel nível 7. O mestrado nível 9, você vai ter 70 pontos. Tá? Para contar com algo que vai ser realista. o duro é que qualquer pós-graduação não vale como mestrado, né? Ou seja, nível 8 não É. faz cosquinha. Nível 8 é 50 pontos, é igual ao nível 7. Agora, o mestrado, doutorado é 70 pontos. Uhum. Né? Pois é. Tem limite de idade para Green List também? Ainda 55? Tem, sim. Hum. É igual. Até não pode ter completado 56. Uhum. E aí, uma coisa que me revolta ainda é por que criaram dentro da Green List, por exemplo, algumas profissões que você ainda tem que trabalhar 2 anos. Gente, você não está precisando de midwife, você não está precisando de X, Y, Z, por que que você ainda faz isso? Tem tanto país Igual o Austrália. care worker, né? Também. Até mesmo o cuidador de idoso. Tá, não precisou fazer faculdade, mas tem uma necessidade, tá todo mundo ficando velho. Daqui a pouco é nós, Maia, né? Daqui a um pouquinho. Gente, vai precisar de cuidador. O pessoal tá indo para a Austrália, vamos logo, acorda, entendeu? E aí, agora vamos colocar, né? Até o care worker, o que é legal, que antes não tava. E vai ter que ganhar um valor X e tal, né? Mas tem umas sub-regras que eu acho que vai ajudando, mas concordo com você. Mas a ideia deles falar assim, se pelo menos eu abro uma categoria dizendo que daqui 2 anos vai ser, a pessoa pelo menos fica sabendo que ela vai ter uma real possibilidade de chegar lá, Sim. entendeu? É famoso para inglês ver mesmo. Aliás, a gente estava falando da Juliana, né? Tem algumas doenças que são impeditivas para a gente conseguir residência, certo? Sim, você não vai me perguntar porque eu não sei elas de cor.
Mas tem um lugar no site do Immigration. Tem. No site da imigração existe o chama Manual Ops, onde tem uma coisa, e tem tanto a parte do que seria impeditivo no temporário e no de residente. Uma coisa boa foi que até muito recentemente tem a listinha de doenças e tinha uma regrinha. Se os custos forem além de US$ 41.000, deve ser negado. Agora aumentou para US$ 81.000, o que ajuda. Entendeu? Sei lá, eu tenho um negócio que não é tão sério, mas é caro aquele negócio lá, sei lá, nem sei, sabe? Um exemplo, sei lá, eu tenho uma doença X. E então agora pelo menos aumentaram o threshold, o que é legal, porque vai permitir que mais pessoas que talvez antes não entraria, vai poder entrar. Eu lembro que acho que tinha até diabetes tipo 2, assim. Meu Deus, é Sim, um monte de gente com diabetes. sim. É assim, não é automaticamente já tirado. Eles vão ver. Você tem diabetes? Tá. Então, eles vão querer que você vá no endocrinologista, que faça um diagnóstico, um prognóstico, entender qualquer. Porque, sei lá, geralmente pessoa com diabetes, sei lá, tipo, nem sei, tipo 2 pode ter cegueira, pode ter isso, pode ter aquilo. Mas eles querem ver, tá? Pode ter, mas como é que tá a estrutura dessa pessoa? Eu já vi gente que tinha que refazer exame, até porque ia na academia, tomava o negócio lá de proteína. E tinha um negócio lá a mais, lá no sangue. Aí falava, não toma esse negócio, meu filho, toma muita água, entendeu? Vai treinar sem. O cara super saudável lá e com esse negócio, entendeu? Aí tinha que refazer. Então eles ficam sempre de olho. Quando eles veem uma coisa que está muito fora do parâmetro, mas o time médico fez uma análise individual e acessou que não tinha perigo, muitas vezes na próxima vez, mesmo que não deu 3 anos ainda de exame médico, que é o que geralmente vale, eles falam, você pode repetir isso daqui? Isso daqui é uma coisa que estava ali perigando. Vamos ver se ainda é uma coisa problemática nessa pessoa ou não. Entendeu? Uhum. Pois é. Olha, eu ainda tenho muita pergunta, hein? Ai, ai, ai. Uma coisa que me deixa assim um pouco fula, vai. Hum. Me deixa um pouco nervosa ou preocupada. É que assim, dia sim e dia também, a gente vê nos grupos a galera postando. é, eu quero ir para Nova Zelândia. Como é que eu faço? Ou alguém me ajuda? Mas, tipo, a pessoa não fez o mínimo trabalho de googlar, entrar no site da imigração e ver o que faz. A pessoa não teve o mínimo de trabalho. Então, mas, enfim, como um serviço à sociedade, eu gostaria de te perguntar, Peterson, para as pessoas não qualificadas, tipo, olha, eu não fiz faculdade, eu não falo inglês, eu ainda consigo vir para Nova Zelândia? Então, consegue, até porque, por exemplo, eu não estou aí exatamente agora, né, Mária? Mês que vem estou de volta. Mas a gente viu, eu lembro que eu tinha ido para Queenstown no segundo semestre. E eu lembro que tinha hotel que estava falando assim: ó, pode se hospedar, mas não vai limpar o quarto do dia que não temos gente. Como assim, entendeu? Abriu o país para visitante, para estudante, para tudo. E está faltando mão de obra, ou seja, precisa, desde coisas mais básicas que não exija um curso técnico, uma faculdade, graduação e tal. Então ainda tem? Tem. A diferença é que essas pessoas, por trabalhar numa função não considerada skilled, qualificada, ela já sabe de antemão que ela talvez não tenha um futuro de residência através da categoria skilled migrant, que tudo, ó, green list, todos esses negócios é uma coisa qualificada. Mas vamos dizer que uma empresa da Nova Zelândia é acreditada, como agora é exigência para todo mundo. A empresa fez a liberação da vaga, recebeu o link lá para aplicar, e eu vou ser um housekeeper de um hotel. Essa função é uma função nível 5 dentro do Código ANSI, que é a mais baixa, ela não exige 1 ano, 2 anos, 3 anos de experiência, né? Se o empregador não achou ninguém, ela pode oferecer? Pode. Ela vai poder, se ela ganhar 27,76 por hora, ela vai pegar 3 anos de visto? Vai. O marido pode ir? Pode. Até 31 de dezembro desse ano, vai poder pedir visto de trabalho. Depois eles estão pensando em não poder mais, só o partner ter direito a visitor, estão querendo revisar. Filho pode vir estudar, tá. Então ela tem futuro. Futuro eu não sei. Agora, por exemplo, sei lá, então vem, por exemplo, o marido para ser o housekeeper do hotel e a mulher pegou um visto aberto. E ela vai fazer um curso. Eu estou sendo bem, né, sem ser sexista. Então, tipo assim, a mulher vem fazer e ela está com o visto aberto, ela vai trabalhar de tiler, de azulejista. E ela faz um curso de BCITO e ela pega lá a licença nível 4 de azulejista.
Depois ela pode pegar um visto por ela e o marido entrar como partner e um dia ela pedir residência? Sim. Então, é possível ainda ir e se qualificar. É um caminho um pouco mais longo, não é? Mas é possível. Agora, eu estou dizendo assim, tá super fácil, tá caindo do céu? Não. Empregadores, empresas da Nova Zelândia estão precisando? Então, gente, pergunta para alguém que mora aí, que está passando na rua, tá tudo precisando, precisando, precisando. O negócio é que nem todo empregador ainda se ligou, tem que acreditar o negócio. É a imigração que manda, tem que acreditar. Ai, que saco, eu tenho que pagar o anúncio, tem que pagar 610 para a imigração liberar a vaga. Tem. Liberou, aí a pessoa vai poder fazer a aplicação, entendeu? Mas também eles não vão dar visto de trabalho para cleaner, né? Dão, Não? dão. Hum, Esse que é o negócio. A empresa neozelandesa existe, é verdadeira. Se acreditou, acreditou. Conseguiu a liberação da vaga, conseguiu. A pessoa vai pedir o visto, ela vai conseguir. O que determina é o valor que ela ganha. Se ela ganha 27,76 por hora, ela vai pegar 3 anos de visto. Não importa se ela é um engenheiro ou um cleaner. que legal. Sim, eu, inclusive, fiz aplicação recente sobre isso, entendeu? Então, existe. Claro, gente. Tem gente que fala assim, se eu não estou na Nova Zelândia, o empregador não vai me oferecer. A Nova Zelândia está acostumada por ser bem isolada, longe de tudo, de confiar, muito simples, assim, confia na palavra da pessoa. Ligou nas tuas referências. É certinho, eu posso confiar. Então, existe, está caindo do céu? Não, mas tem empregadores, procura. Vai lá no Trade Me, é de graça. No SIC, não é igual no Brasil que tem que pagar cato, esses negócios. Tá de graça para todo mundo, para o neozelandês, não é? Para todo mundo. E aí vai atrás. Pode ser que dá sorte, né? Pode ser que você encontre alguém que está querendo a mão de obra de algo que você possa oferecer e vai em frente. Uhum. A mesma coisa para um carpinteiro, que não é carpinteiro. Eu sou ajudante de obra, eu vou ajudar na carpintaria, eu vou ajudar no azulejo, ele vai cair como builder's laborer, nível 5, é low. Ele vai dar residência? Não. Mas o que determina hoje o visto temporário de 3 anos é o valor que vai ganhar, os 27,76 por hora, que irá aumentar em 23 de fevereiro do ano que vem para 29,66. Deixa eu ver aqui que tem em algum lugar que eu marquei, cadê? Acho que não marquei, não. 9,66, meu Deus do céu! É, 29,66. Aqui, peraí. Isso. Ó, não, eu errei a data. 27 de fevereiro de 2023. No finalzinho de fevereiro. Hum. O valor mínimo para imigração, tá? Hoje é 27,76 pegar 3 anos, vai ser 29,76. Qual que é a ideia deles? Eles pensam assim: se o empregador tem que pagar tudo isso para contratar o faxineiro, o engenheiro, o TI, tudo, ele também vai ter que pagar para o Kiwi, para o neozelandês, para o residente. Então, eles acreditam que isso faria com que todos os salários no país subissem. Essa que é a ideia deles. Porque inicialmente falaram assim, então eu vou pagar menos para o Kiwi, 25 por hora, e para o estrangeiro 29,66. Não, você vai ter que equalizar tudo, porque senão não vai fazer sentido, né? Não, eu acho que eles vão Essa que é a falar. ideia. Não, mas no caso eles vão falar assim: eu não vou contratar estrangeiro, então vou contratar só Kiwi. Para mim, eu vejo dessa forma. Mas você acha que isso vai acontecer? Então vai fechar restaurante, vai fechar hotel, vai fechar tudo, né? É. Tem todo um movimento, né? Tem algumas poucas exceções, não me pergunte quais são as exceçõezinhas, porque assim, dá para pegar visto ainda ganhando um pouco menos? É proibido ganhar menos de 27,76, a não ser que algumas exceções, é de uma área de turismo e hospitalidade, da área de care worker e umas áreas de construção, pouquinhas ali. Só que a pessoa só pega 2 anos de visto e não dá direito ao partner, entendeu? Então tem todos esses detalhes. Uhum. E outra coisa que eu também vejo dia sim, dia também, é aquela famosa pergunta que você já mencionou, mas enfim, eu quero ir com visto de turista procurar trabalho. Só que tem gente que entra aqui e a pessoa tem toda a característica do tipo, não vou voltar para o Brasil, tô aqui indo de turista, mas já tô com a minha torradeira aqui na mala, tô com coisa aqui, foto da infância, tô com, né? E aí acaba recebendo o carimbo de restrito, né? Visto restrito. Isso quando ela dá sorte de ter a oportunidade de não voltar no mesmo voo, ficar lá esperando na sala da imigração, voltar para o voo, pegar. Ela ainda teve a oportunidade, que a imigração não desconfiou 100% dela. Eu acredito que esse cara vai ficar, mas não tenho 100%. Eu vou dar um visto restrito, vou dar um voto de confiança. Mas ele falou que ia ficar 23 dias, ele vai ficar 23 dias. Depois ele tem que ir embora. Ele não pode estender estadia, ele não pode trocar de visto. Ele ainda deu sorte. Aproveita, passeia,
Se vai aplicar visto, sai do país, que não tem exceção, tá, gente? Não tem. Tem que sair do país, não tem exceção para ninguém, a regra é para todos. Saiu do país, aplica de fora, aprovou, aí você volta. Entendeu? Porque não pode. Tem pessoas de verdade. Não sou santo, não, mas eu não ia ficar aí. Eu nem sabia que lugar era esse na Nova Zelândia. Conheci minha amiga, Suzy. A gente ia voltar para Londres, ia renovar meu visto. Eu realmente mudei de ideia. E tem pessoas que mudam. Não tem problema, explique o que aconteceu. Agora, peraí, gente. Você não vai chegar segunda-feira e aplicar o visto na terça, né? Senão é óbvio que tá tudo certo. E aí a imigração tem o direito de negar. E a imigração tá certo? Dentro do parâmetro do caráter duvidoso, ela tem. Ela pode negar. Então faça tudo direitinho, né? Para não ter problemas. Às vezes, assim, quando você vê o papel da pessoa, você pode acreditar. Caso contrário, as pessoas contam meia verdades, sabe? Às vezes para contar vantagem, para... Não, eu tava 6 meses eu apliquei residência com a minha mulher e deu certo. Não dá. Eu já vi um caso esses dias, a gente estava conversando com o advisor, a pessoa tinha 11 meses e 10 dias no dia que aplicou, de comprovação de morar junto. Depois ficou 6 meses esperando a residência. A pessoa já tinha mais de um ano, mas no dia que aplicou não tinha, foi negado. Entendeu? É loucura? É, mas é a regra. Uhum. Entendeu? Então é complicado. Peterson, uma curiosidade que eu tenho também. Desse povo todo que está com visto de trabalho, mas vinculado ao empregador, né? Então, tem ali o seu empregador acreditado, blá, 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 estou trabalhando para ele. Tem muita gente que não entende que você não pode ficar fazendo outras coisas além de trabalhar para o seu empregador, certo? A gente vê na nossa comunidade. Sim. Teve um até que ficou assim, bem, né, famoso recentemente, de ter identificado que a pessoa podia, sei lá, ser escrevedor, escrevia história, mas não podia pintar quadro. Pintou quadro. Então, assim, desvinculou. Sempre tem que ver quais são os parâmetros. Nome do empregador, se só trabalha para aquele, naquela função específica, naquela cidade ou região. Se você fizer qualquer coisa fora disso, você está infringindo as regras do seu visto, e se vier a, a imigração fica sabendo, vem o time de compliance, pega e dá a deportação para a pessoa. Ela infringiu as regras. E se, entendeu? Se tiver partner e filhos, aí todo mundo é um efeito cascata. É tchau. Tchau e bens. Tchau. Uau. Então, por exemplo, temos ali vários casos de brasileiros que anunciam: olha, eu dou aula de, sei lá, violão. Ou se não, eu vendo coxinha, faço bolo para festa, mas eu tenho meu visto de trabalho vinculado ali com o empregador e não tem nada a ver com isso. A pessoa está em risco. Ela está em risco, né? É aquela coisa, ela está se arriscando. Eu já tive gente que me perguntou, Pet, se eu posso? Eu falo, olha, o teu visto não permite. Aí eu convido a pessoa, vamos olhar o teu visto? Tem gente que nem implicou comigo. Eu falo, vamos ver ali, ó. Vamos ler as condições. Ele está falando, olha do seu partner ou da sua partner, namorada, que tem de parte. Você está vendo aquele escrito aberto para trabalhar com qualquer empregador? Então são regras diferentes. Você está entendendo? Ah, tô, entendi. Porque é muito importante, porque é um risco que não vale a pena. O quanto que vai aumentar a sua renda e o risco que você vai tá se expondo, né? A risco a ponto de o seu visto ser cancelado. Eu vi um caso recentemente, entendeu? Assim, que eu olhei e falei, ai meu Deus, que pena, que pena. E às vezes a gente tão boa, não sei o quê, entendeu? Hum. Mas nem, por exemplo, trabalho voluntário. Não pode. Trabalho voluntário que você não ganhe nada em troca. Eu ganho um livro quando eu vou lá. Você está ganhando um livro, não pode. Eu ganho uma morada, não. Eu ganho comida, ou a janta e a cama. Não pode. Isso é troca. Oficialmente, a gente está no mundo que tem, como chama? Aqueles negócios, woofing, voluntariado, negócio lá, como é? Nômade digital, lindo, né? Você quer fazer esse negócio? Você tem um Work Holiday Visa? Que dá para você trabalhar lá na fazenda 4 horas e ganhar a cama e a comida? Beleza. Mas se você não tem, se você não tem um visto de partner, se você não tem residência nem cidadania, você não pode fazer isso. Entendeu? Você tem que ter muita, muita clareza. Ah, eu sou estudante, posso trabalhar 20 horas. Se a quantidade de trabalho é aquilo, beleza. Agora, se não, eu trabalho de voluntário, eu vou lá, eu faço uma faxina lá para umas crianças especiais, eu não ganho nada em troca. Nada? Então tá bom, não tem problema. Uau. É. Passada, chocada. Mas é muito difícil você aplicar variation of condition? Não é tão difícil, mas nem sempre é aprovado. Então é muito, eles têm que analisar muito, muito, muito bem, né?
Por exemplo, sei lá, eu sou carpinteiro, o meu contrato é de 30 horas, meu empregador não me dá além de 30 de segunda a sexta, eu ganho tanto, tudo certinho. E eu tenho sempre, sei lá, sei lá, 30 horas pode ser o quê? 8, 4, 32, vamos dizer, eu trabalho 4 dias de semana, de segunda a quinta. E de sexta eu sempre estou sem nada a fazer. E tem essa padaria que está querendo que eu faça um negócio lá que ninguém faz, é uma especialidade minha. E eu provo lá que eu sou. Eles estão querendo e não estão conseguindo. Você consegue? Aí consegue uma variação de condição. O problema agora é que existe a acreditação do empregador, né? Lembra a famosa variation of condition? Provou que lá que não tá na mesma cidade, é a mesma função, não sei o quê, ou é outra, e você prova, aí você consegue juntar. Mas eles sempre querem ver. Mas o teu tempo principal é para quê? Ah, você trabalha como de segunda a sábado de padeiro. Você ainda quer trabalhar na lavanderia? Peraí. Não tem outras pessoas, entendeu? Então, assim, quando eu acho que é mais justificável quando você tem menos tempo, o mínimo exigido é 30 horas, e você mostra que tem a mais, e realmente o outro, você tem algo a acrescentar. Você vai pagar imposto, e o outro provou que não tem, só que agora ele tem que ser acreditado, mesmo que ele não fez o processo do job check. É legal até falar sobre variation of condition. Então, eu tenho um visto, seja desse novo, né, do Accredited Employer, ou do anterior ainda, do Essential Skills Work Visa. Eu sou plasterer numa empresa em Hamilton. Eu consegui outro empregador como plasterer em Hamilton. Só vou mudar de empregador. Vale uma variation mesmo, que agora começou o novo sistema? Pode. Ele não tem que liberar a vaga, não. Mas o empregador tem que ser acreditado. Falou no teu visto, você pegou visto 3 anos. Antigamente era, sei lá, 25 quando eu peguei. Agora é 27 30, e 76. Se você ganhar abaixo disso, nem peça. Não, tua mulher vai perder o visto, teus filhos e tudo. Aí pediu a variation. Aí pode ser aprovada. Entendeu? Agora tem que tomar cuidado. Peraí. Eu nunca trabalhei. É um Essential Skills Work Visa, um Accredited Employee Work Visa. Eu trabalhava como açougueiro, mas eu também sou chefe de cozinha. Agora eu consegui como chefe em outra cidade. É um novo visto, meu filho. Vai mudar é chefe agora, é outra cidade, é um novo visto da nova realidade. E falo outra coisa, gente, espera aprovar o visto antes de ir. Eu sei, meu amigo deu certo, ele pediu as contas e depois de 4 semanas saiu. E se não sair? Eu já vi visto que demorou 3, 4 meses. Ele já pensou? E se nega o outro? Aí você não tem nem o anterior nem o outro. Você está onde? Você está no limbo. Você está o quê? É bem complicado. Então não se coloque nessa situação. Espera aprovar. Vai demorar um pouquinho, mas é ruim para o novo empregador, é ruim para você, você já quer sair logo desse, mas espera aí sair certinho. Você tem certeza que o outro foi aprovado e você mostra para o outro, olha como eu sou responsável. Eu estou pedindo minhas contas aqui, meu contrato fala 4 semanas. O outro vai ter 4 semanas para arrumar outra pessoa e aí ele vai para o outro. E isso tem que ser avisado para a migração. Que a migração não deduz automaticamente. Você aprovou hoje, você começa com o outro hoje. Mas, peraí, eu tenho uma obrigação contratual, mesmo que com visto já saiu para o outro. Tem que ser explicado. Ô, dona imigração, tá ligado? Eu trabalho aqui para o Zé da padaria ali. Mas antes de começar lá de pizzaiolo, o dia que aprovar, eu vou precisar ainda trabalhar 4 semanas, que diz meu contrato. A imigração não lê isso. Então você tem que lembrá-los. Aí vai estar escrito que aprovou para você começar de pizzaiolo. Só que você é permitido trabalhar o teu tempo do notice para o empregador anterior. Olha só, hein? Entendeu? Que aí não tem problema. No futuro, se a imigração falar, eu fiz, não, aqui estava escrito. Aqui meu AirD, aqui meu payslip, tá tudo certo. Então sempre tenha certeza, cuidado com aquela ideia de, mas meu amigo também está fazendo o mesmo curso que eu, e ele podia trabalhar full time lá no Natal, eu não posso? Não, ele fazia faculdade, você fazia inglês lá no mesmo curso dele, na mesma escola, entendeu? Então, veja sempre as condições. Teve dúvida, a gente liga na migração, pergunta. É um saco, demora um pouco, mas para ter certeza. Não vai pelo que o outro fez, porque o outro pode ter dado sorte, né? Ou é outra condição. Pois é. Aliás, Peterson, nessa onda toda de one-off, né, a galera toda que tinha o trabalho vinculado, né, o visto de trabalho vinculado ao empregador e conseguiu a residência, todos eles tiveram que mudar, sei lá, o contrato, alguma coisa assim, ou eles... É porque eu vi muita gente
próxima, chutando o pau da barraca e levantando o middle finger assim que conseguiu a residência. Assim, o que você faz, então? Teve que ter alguma variação no contrato? Não, não teve variação. Por quê? Porque oficialmente o contrato, o Individual Employment Agreement é o mesmo para o cidadão, para o residente, para o Work Visa, para o student, estava student só 20 horas, vai estar escrito 20 horas, é a única diferença. Mas o contrato em si, ele é o mesmo para todos. Então, eu me tornei residente hoje. Eu posso levantar o middle finger e vender coco na praia? Pode, se é isso que você quer. Agora, claro, você tem uma obrigação contratual com aquele empregador, que aí já é para outras leis, né? Lei de imigração, é lei de trabalho, que oficialmente você deveria. Falou que você tem que dar 4 semanas de notice, avisa, olha, muito obrigado, mas agora eu vou sair. Eu vou preencher, ter aquelas 4. Mas ele tem obrigação de continuar lá? Não, ele tem a liberdade. Tem, às vezes, a obrigação moral, né? Foi através daquele emprego e tal. Então, entendeu? Tem clientes que falam, não, eu vou continuar. Claro, às vezes você pode virar um contractor, eu quero ganhar mais, eu não vou ter direito às férias, vou pagar meu próprio IRD, minhas taxas, não sei o quê, mas aí eu ganho mais, tenho flexibilidade, fazer se trabalhar em outra localidade. Então, existem coisas desse tipo. Aí talvez possa ter necessidade de atualizar o contrato. Às vezes, nem é um novo, às vezes atualiza algumas cláusulas, entendeu? Que antes você só trabalhava na região de Auckland. Agora você trabalha em qualquer região que a empresa tiver disponibilidade que você queira. Uhum. Teve Entendeu? gente também durante esse gap gigantesco ali de sem dar residência, etc., que falava assim que filhos adolescentes não podiam nem, estavam no nem estudar nem trabalhar, porque eles acabaram entrando meio que num visto de turista, não sei, é uma coisa meio maluca, é isso? Então, É, se você está no work visa e seu filho adolescente passa da idade ali de estudar no high school, ele não pode trabalhar isso ou ele já pode? não, pode não. Se ele trabalhar primeiro, se ele for trabalhar e você pediu residência, ele deixa de ser um filho dependente. Um filho dependente é um filho de até 24 anos, que é solteiro, que não tenha filho próprio e que é dependente de você financeiramente. Tipo assim, a minha filha mora comigo, eu pago a faculdade, ela não trabalha, ela depende de mim. É claro, seja 18, 19, 20, 21, entendeu? É muito assim. Agora, o que acontece? Quem tem um visto de trabalho? Filho dependente é considerado para poder estudar em primary secondary school até 19 anos. Depois de 19, teu filho quer para a faculdade, ele tem que ser aceito e pagar como estudante internacional. Não interessa que você tenha visto de trabalho. A única exceção que foi dada foi pessoas, pais que solicitaram a residência, Resident Visa 2021, que tinha filhos além de 19 anos, poderia solicitar como uma exceção um visto como filho dependente, como tertiary student, para poder ir para a faculdade e pagar o valor igual a um cidadão residente neozelandês, o valor local, né, um domestic student, como uma exceção. Só a galera que aplicou o Resident Visa 2021. Eu tenho alguns clientes nessa que foram assim, que nem aprovaram alguns, e os filhos estão estudando porque pegaram essa exceção. Mas hoje, eu estou indo para Nova Zelândia para trabalhar lá como engenheiro, como faxineiro, o que for. Meu filho tem 20 anos, ele tem direito a visto? Nenhum. Ele tem um visto dele. Se ele pegar um visto dele, não tem visto. Uau. Filho dependente é até 19 anos. Para fins de visto temporário, para residência. Tá. Depois de 2 anos na Nova Zelândia, eu vou pegar residência. Meu filho ainda não tem 24 anos, ele é solteiro, eu mando dinheiro, eu provo que eu mando, ele está lá na minha casa do Brasil, eu pago o estudo, tudo. Provou, ele pode entrar como filho dependente. Mas ele não pode estar numa parceria, ser casado, ter filho e ser independente financeiramente. Essas regras constam todas no site da imigração quando a gente olha para dependent child. Uhum. A gente está quase acabando, porque eu sei que seu tempo está contadinho. Nessa coisa de one-off, você viu casos sendo negados? Porque, assim, eu vi, por exemplo, pelo site da imigração, que os chineses estão tendo um tempo maior, assim, de análise ou de negação, rejeitados. Sim. Como é que tá para você, assim, seus clientes? Está tudo suave na nave? Nenhum foi negado até o momento, espero que assim continue, né? Tinha algumas coisinhas quase perigando. Por exemplo, o que aconteceu? Pessoas que vão para Nova Zelândia,
Ah, eu vou primeiro para Nova Zelândia, arrumar uma casa, arrumar trabalho, depois que tiver tudo certo, vim estudar inglês, depois minha mulher e meus filhos vêm. Eu sempre falo isso para as pessoas, eu falo, cuidado, porque o visto de partner não é ser casado e ter filhos que dá direito ao visto de partner, é comprovar que o seu relacionamento é estável e genuíno e você mora junto na mesma casa que a pessoa, entendeu? Então, assim, devido à situação de restrição de borda por causa do Covid, teve pessoas que estavam na Nova Zelândia, que eu apliquei a residência, e quis incluir a esposa e filhos. Filhos é filho para sempre, né? Tanto lá dentro das regras. Mas a esposa, eu falo, você consegue comprovar que antes das bordas fecharem, vocês moraram juntos pelo menos 12 meses? Contrato de aluguel, comprou a casa, conta de luz. Sim, vamos. Eu tive um caso que a pessoa não tinha muita comprovação. E a pessoa não entendia. Falava, ai, Pet, você fez escolha sua. Eu falei, não, não é minha. Para mim é mais fácil eu aplicar sem ter tudo isso, que eu estou tendo mais trabalho. Eu sei que a pessoa foi, eu pedi, estava assim apertando, a pessoa me deu um pouquinho. Eu falei, tá bom, olha, eu vou aplicar com isso, mas com certeza quando chegar no momento da análise, eles vão pedir mais, tá? Não é minha imaginação, é a regra. Tá bom, Pet, se pedir, tá bom. Pediram. E aí eu falei com ele, bom, como eu te falei lá atrás, quando eu aceitei o teu caso, ó, não sou eu, a imigração está exigindo. Mas quando eu sou casado, tenho filhos, sei o quê. Expliquei isso. Não adianta ser casado e ter filhos, tem que provar que morou juntos. Aí conseguiu. Aí apareceu, ainda bem, fiquei feliz. Apareceu conta de água, conta de luz, no nome dos dois, morando naquela casa por mais de 12 meses, enquanto a pessoa ainda estava juntos no Brasil. Foi aprovado, mas foi um caso assim, que estava perigando, porque era verdade, eu não desconfiava que o cara era casado com a mulher e tinha os filhos. Eu tinha certeza disso. Só que não tinha mandado todas as comprovações, embora eu tinha pedido e estava insistindo. Num caso normal, eu não teria aceitado. Eu ia falar, ó, não vou atuar no seu caso porque você não tem as evidências. Nesse caso, tinha tudo, só que entendeu? Naquele momento ele falou, não peça, eu não consigo. Eu falei, tá bom, eu vou aplicar, mas lembre-se disso. Eu tenho tudo registrado que eu te pedi, que eu te expliquei o que era necessário. Então, esse foi um caso periguento. Mas de resto, todos, eu sou bem chatinho. Você deve conhecer minha fama, né? Mas acho que é até bom, porque fala assim, é chato, né? Porque eu vou pegar quando eu falo. Eu falo, gente, eu não sou advogado. Eu acho que os outros têm a situação do Brasil. Advogado, aí eu batei, e eu vou para cadeia, mas se eu for com o advogado, ele faz eu ir menos. O parâmetro, se não tem o parâmetro, eu tenho que usar as leis de acordo com a pessoa para ajudar a pessoa. Mas se você não tem um parâmetro, não faz, faz com o outro, então. O meu amigo conseguiu com o outro, eu falei, então faz com o outro, tomara, eu torço por você, de verdade, mas Boa eu sorte. não vou, entendeu? Exatamente, porque é comprar, querer comprar o produto no mercado sem ter. Não passa fiado no mercado. Se você não tem o mínimo exigido daquele valor, vai outro dia, entendeu? Senão não vai rolar. Essa é a minha visão. Eu falava, inclusive, assim, né, que quando a gente aplica o nosso visto, mesmo de estudante, né, para o meu marido, eu como partner, eles perguntam mais evidências, né, tudo isso de conta conjunta, blá, 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 etc. Mas, assim, por exemplo, aqui, conta da internet, telefone, gás, etc., é o nome de uma pessoa, não vem duas, né? E, apesar de eu estar morando aqui. E aí eu falei assim, meu, daqui a pouco eles vão perguntar a cor da minha calcinha e da sua cueca, porque a gente manda, né, todos os prints, assim, de Facebook, Instagram, etc., mostrando foto, a gente indo em cada lugar, em datas diferentes, e não é possível, daqui a pouco vão pedir um vídeo nosso fazendo. Mas existe uma coisa, Maia. Eu já tive alguns casos onde eu mandei todas as evidências, mas a imigração pode, quando tem muita diferença cultural, de idade, ou quando não tem muitas evidências. Eu já tive alguns casos onde a imigração falou: Petra, se eu levei em consideração todas as evidências que você mandou do seu cliente, mas antes que eu possa tomar uma decisão, eu quero entrevistar o cliente. Então eu aviso meu cliente, eu falo, olha, a gente mandou tudo aquilo, mas a imigração quer entrevistar. E eu falo, pessoa, fique tranquila, é verdadeiro, porque eu não pego caso que não é verdadeiro, não vale a pena, entendeu? É verdadeiro, eu sei. Eu falo, relembre-se, porque pensa que é verdadeiro, talvez você esqueceu. A gente se conheceu, foi uma sexta-feira 13. Nossa, aquele. Ai, foi em São Paulo, não, foi na Zona Leste, mas é Zona Leste de São Paulo, a cidade é a mesma, entendeu? Então, lembrar coisinhas, relembre a história de vocês, que eu leio ó, aquela parte de partnership e falo, ai, que lindo, o amor é lindo, né? Então, eu falo, relembre. E a imigração, eles estão acostumados, viu? É tão interessante, eles sentem o cheiro quando não está muito certo. Mas eles também sabem quando começa. Eu lembro uma vez eu falei com a oficial, falei, não, pode ligar. Ó. E eles gostam de ligar separado.
para cada um dos partners. Aí eu falei assim, eu não tenho dúvida, eles são genuínos. Ela falou assim, mas você sabe, né, Pet, por causa disso daqui, que não estava tão claro umas evidências, tipo essa daí que nem você falou sua, não tinha muita coisa, talvez no seu nome, estava mais no seu marido, eu quero falar. Eu falei, não, de boa. Eu falei, não é um problema porque é genuíno. Eu fi, sabe, você vê como advisor, eu como ser humano. Eu vi os dois ali, tudo assim, fazendo a consulta assim, sabe, fazendo um carinhozinho. Você via que tinha umas coisas assim. Foi, e todos, graças a Deus, foram aprovados, porque pegar visto que depois vai dar problema, né? Nem fala. E pode, né? Porque alguma coisa pode vir à tona que você não sabia, né? Entendeu? Então pode vir. Pode ver. É o caso dos chineses que você está falando. A China é um dos países onde a imigração da Nova Zelândia exige, além do antecedentes criminais, uma outra liberação mais profunda. Então, eles têm. É um privilégio do Brasil, a gente não tem isso. A não ser que a pessoa é de alto risco, entendeu? Aí eles fazem lá um parâmetro, aí pede. O brasileiro que fez a solicitação do Resident Visa 2021 não precisou nem do antecedente criminal do Brasil e só internamente a imigração pediu para a polícia. Não tem problema aí, tá de boa. O chinês, além disso, eles vão pegar uma outra, que esqueci, é um ND, é um outro formulário bem mais complexo, é tipo da inteligência para ver uns detalhes lá. Então a gente teve esse privilégio do Brasil. Muita coisa ainda está demorando porque ainda não pegaram, porque o volume enorme, a polícia não estava dando conta de gerar todos esses police certificates, entendeu? Por isso, então, que demorou tanto, ou tá demorando para os chineses. Mas assim, outra coisa que aconteceu agora, eu tenho clientes pensando, nossa, tá no Brasil, não tá nem aí. Gente, eu tô igual, tá online, é igualzinho, eu fico vendo 3 vezes por dia, perco sono, tô olhando, quero tanto quanto meus clientes saiam. Agora, os poucos ainda que não saíram, tem um número bem reduzido que ainda não saiu, que está esperando. O que acontece? A imigração, quando ela chegou a mais de, no patamar de mais de 50% de aplicações processadas, eles falaram, naquele momento não tinha chegado ainda a 6 meses. Eles falaram que demoraria até 12 meses, né, para processar. E eles falaram, e aí abriu fronteira. Eles começaram a colocar todo o contingente ali, todos os officers, office precisam fazer visitor visa, student visa, work visa, partner visa, não só ficar olhando para isso daqui. Eles começaram a dar uma reduzida, além das demoras de liberação do police certificate interno. Uhum. Mas eu acho, assim, sinceramente, que para quem pediu o one-off, pode ficar tranquilo, né? Não tem. Vai rolar. Se tá tudo certinho, às vezes eles pedem, tá, de uns, assim. Às vezes eu vejo umas coisas assim que nossa, eu não estava esperando eles pedirem isso, mas o importante é ter. Você estava trabalhando direitinho, você recebeu no IRD, não é nada de errado, não tem o que. Eles pediram, não tem problema, tá aqui. Você parou no teste de bafômetro, você não bebeu, sopra lá o negócio, você vai na paz, não é? O problema é quando você deve. Aí quando você deve pedir, você fala, você para de dormir, você fala, será que vão negar? Não sei o quê, entendeu? Então por isso que é legal, tá tudo certinho. Uhum. Peterson, a gente fez toda a gravação naquele dia e ainda ficaram faltando algumas perguntas que eu tinha anotado e eu sei que são importantíssimos e são de interesse da comunidade brasileira. Então, deixa eu aproveitar a oportunidade aqui e conversar. Então, a gente vai fazer esse insertzinho. Por exemplo, assim que uma pessoa consegue o visto de residência, você tinha mencionado uma tal de regrinha de 2 anos, né? Não sei se é uma restrição que a gente tem de ficar fora do país, alguma coisa assim. Você pode me explicar o que é isso? Sim, Maia. Uma das coisas que eu citei, né, quando a gente estava falando sobre essa residência 2021, é que uma vez que ela é aprovada, a pessoa pode entrar e sair do país quantas vezes forem necessárias, quantas vezes ela quiser. Ela pode trabalhar ou não, né, que ela tem um visto aberto. Só que em 2 anos, aquele visto inicial, ele expira. Ele expira a possibilidade, né, dela poder entrar e sair do país. Chama Travel Expiry Date, que ela se dá exatamente 2 anos a partir da data que foi aprovado o visto. Então, é necessário que naquele momento ela esteja dentro da Nova Zelândia e tenha morado pelo menos 6 meses no primeiro ano e pelo menos 6 meses no segundo ano para ser elegível a solicitar residência permanente. Caso contrário, ela tem que pedir uma extensão. Então é um pouco mais complicado. Ainda nesse tema de residentes, né, a galera que conseguiu a residência recentemente,
tem uma outra coisa, né, de restrição que parece que a gente não pode fazer, não é mesmo? Não sei se é de trabalho, tipos de trabalho que a gente não pode fazer. Inclusive está relacionado àquele casal de brasileiros que foi recentemente deportado porque estava relacionado a uma coisa, uma indústria que a gente não pode trabalhar, não é mesmo? Em qualquer tipo de visto temporário. Verdade, Maia. Na Nova Zelândia, a prostituição é legalizada, desde que a pessoa seja residente ou cidadão. Caso contrário, é proibido trabalhar nessa indústria. Então, sempre a pessoa deve seguir o que diz o visto dela. Por exemplo, eu sou pintor para a empresa Pintores Invercargill, na cidade de Invercargill. Eu só tenho que fazer isso. Eu tenho que seguir aquilo que diz. Ou eu tenho um visto aberto de partner, um Post-Study Work Visa. Eu posso trabalhar em qualquer coisa? Sim, em qualquer coisa, desde que não seja na área relacionada a serviços sexuais, à prostituição. Que, embora seja legal para residente ou cidadão, não é para quem tem visto temporário. Uma amiga me disse que tem um certo intervalo de tempo que a gente tem que ter ou tem que deixar entre um relacionamento e outro para você poder dar o visto de residência de partner. Não sei se isso confere, mas pelo menos foi o caso dela, por exemplo, que ela teve um partner e aí ela não conseguiu, quer dizer, o partner dela teve um relacionamento e aí não conseguia dar para ela a residência ou alguma coisa assim, enfim. Foi nessa mudança de partners que não podia dar o visto de residência para a próxima pessoa. Você já viu algum caso assim também? Isso confere sim, tá, Maia? Então vamos à regra. Quando uma pessoa é cidadão ou residente neozelandês, ela pode passar o visto de partner como residente para uma pessoa, desde que ela seja elegível. Então, esse cidadão ou residente neozelandês tem que ser elegível. O que é ser elegível? Que ele não tenha tido problemas de domestic violence, problema de crime sexual e que não tenha passado para mais de um parceiro ou mesmo recebido. Então vamos dizer que esse caso aí que você citou da sua amiga, o partner neozelandês dela passou para alguém a residência. Se já tiver passado 5 anos, ele pode passar para uma outra pessoa. E no máximo 2 pessoas. Eu me lembro de um caso onde fazia 3 anos e 8 meses que a pessoa tinha passado, né? Era um cidadão neozelandês que tinha passado para um partner anterior, terminou o relacionamento. Quando completou 4 anos, aquele cidadão neozelandês era elegível a passar o visto de partner temporário, de visto de trabalho. Aí depois, quando completa 5 anos da data que o parceiro anterior obteve a residência, aí ele se torna elegível novamente, desde que não tenha passado, só seja 2 no máximo. Peterson, se alguém quiser entrar em contato contigo, quiser mais informações, quiser contratar seu serviço, como é que faz? Eu tenho um site, www.nzvisto.com. Ali eu coloco, eu não tenho atualizado muito, mas tem bastante coisa que é tudo válido ainda, de vários tipos de visto. Então, para a pessoa entender, se eu quero estudar o que eu tenho, eu tenho que ter tanto, tem que ter 1.666 por mês, fazer um curso de 4 meses, isso vezes 4, tratar, tem que ter a passagem de volta, tem que ter uma razão. Então, eu vou explicando cada um dos tipos de visto. Eu tenho vídeo também, né, que eu tenho a parte escrita e um vídeo do YouTube explicando de cada um. Então, é uma forma de você ver. Eu falo, pessoa, não marca já uma consultoria direto. Não vai investir dinheiro ainda se você pode ver. Às vezes a tua dúvida esclareceu ali, não tem necessidade. Agora, claro, quando você quer destrinchar uma situação sua, eu estou pensando em estudar, olha, eu fiquei sabendo de visto de trabalho, eu tenho essa experiência, e aí daria para residência? Você quer verificar tudo isso? Isso é um prazer. Pode entrar em contato comigo. No meu site tem tanto e-mail, WhatsApp, Instagram, todas essas coisas para poder entrar em contato e aí a gente pode fazer, se for o caso, fazer uma consulta para a gente poder analisar isso daí. E claro, se depois da consulta a pessoa for fazer um visto comigo, eu cobro essa consulta inicial, porque a pessoa ou ela entendeu e fala, eu já entendi, esclareceu, eu vou fazer. Ou ela fala, não, eu ainda quero fazer com advisor. Então, aí o valor pago na consulta inicial eu deduzo dos meus honorários de aplicação de visto. Ok, entendido. E uma última pergunta. A gente coloca na rádio, não no vídeo, porque senão a gente toma bloco, mas, Peterson, escolhe uma música brasileira e dedica para alguém. Ai, meu Deus, sorry, oh my God. Nossa, então vai assistir que tem que falar desse negócio antes, né?
Nossa Senhora. Eu não sei, eu ouço a música, eu não sei cantar a música, eu não sei o nome. Meu Deus, Fale qual é a música. Você quer cantar um trecho, a gente... qual é a música? Ah lá, pra gente lembrar, né, do Silvio Santos, qual é a música? Oh, meu Deus. Aí, Aê, Maia. Ai, Maia. Borboleta, tem a música da Borboleta, da Marisa Monte, e vai para minha amiga Isis. Isis, que já morou em Hamilton, que mora em Onehang, em Auckland. Pronto. Você sabe essa música? Você tem uma voz bonita, você pode cantar. Da Borboleta? não, mas essa música, mas não tem problema. Eu coloco ela na rádio, pode deixar. E, Peterson, você Ai. tem planos e projetos assim para o futuro? Porque, poxa, um cara já tão estabelecido, né, profissionalmente e tal. Então, Maia, meus planos para o futuro é continuar fazendo esse meu trabalho como advisor e eu sinto essa realização, é a maior alegria. Você vê, eu já peguei a cidadania no terceiro ano que eu estava aí, então, em 2007, eu já tinha... Terceiro ano, que eu cheguei no finalzinho, em 2007, né? Foi um pouquinho mais de 3 anos. 3 anos e pouquinho. Peguei minha cidadania, teve tantos vistos antes. Cada vez que alguém pega um visto, seja um visto de estudante, um visto de visitante, que a pessoa teve um visto negado anteriormente, e a gente consegue uma liberação para ela entrar, um visto de trabalho, de residência, é uma realização minha. Então, assim, eu tenho intenção de continuar com esse meu trabalho, porque eu acho que faz a diferença na vida das pessoas. E cada vez que eu me realizo, além do que, às vezes, muitas vezes, numa consulta, nessa conversa aqui, é uma diversão. Então, eu trabalho, me divirto e vejo que eu estou ajudando alguém a facilitar esse processo dela, né? Para viver esse sonho, seja temporariamente ou realmente migrar for good para virar um morador permanente do local. Uhum, perfeito. Bom, Peterson, eu espero que você tenha muita saúde para continuar então com esse projeto e que muitas aprovações ainda venham. Eu agradeço esse teu desejo, que eu tenha muita saúde mesmo, muito pique, porque tem hora que dá uns baques, viu? Principalmente lá na da... Porque acordo no meio da pensando em visto, mas ó, cada vez que eu vejo o negócio dando certo, você fala, não, eu tô no caminho certo. Então, e vamos continuar em frente, ajudando aí a galera. É bem legal. Então tá, muitíssimo obrigada. Obrigado, querida. Adorei, viu? Adorei mesmo. Muito querida você. Manda um abraço pro Maurício. Gente, será que eu consegui trazer um pouquinho de luz para vocês ou deixei a cabecinha com mais dúvida? Vocês ficaram com vontade de vir para Nova Zelândia ou vocês já estão aqui e vocês pegaram dicas valiosíssimas? Vocês conseguiram o visto do Work Holiday Visa? Comenta aqui para mim, eu vou adorar saber, tá bom? O Peterson tá então à disposição pelo contato que a gente já deixou ali. E se vocês quiserem também compartilhar sua experiência de vida, seu projeto, entre em contato comigo. Quero Brasil, Brasil com Z, seja pelo Facebook ou pelo Instagram, que eu vou adorar dar a voz à comunidade brasileira e à gringa, aonde quer que ela esteja no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer a Free FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Quero Brasil, assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Quero Brasil Bossa Antigua. E a todos vocês, meus queridos ouvintes e espectadores, um grande abraço. Kia kaha e kakiteano! Um beijo. Oi, Tchau, Maia. tchau. Tchau.